Quem estava aqui semana passada? Diz um eu? Olha, bastante gente. Que legal. É bênção demais. Bênção demais, demais, demais. Então, qual foi o tema da mensagem da semana passada? Sei que disse eu. Olhando para trás, para acertar na frente. E não basta só vir, gente. Tem que prestar atenção. Olhando para trás, para acertar na frente. E hoje, sobre o que a gente vai falar? Deus falou no meu coração, Vaguinho, continua. Continua que eu ainda quero ensinar mais algumas coisas. E a gente vai falar o mesmo assunto. A gente vai continuar olhando para trás, visando em acertar lá na frente. Semana passada a gente trabalhou um verbo. O verbo você lembra. Puxa vida. Andrezinho, lembrar. Ainda dei a dica, você lembra. Essa foi ruim, né? Nós trabalhamos um verbo semana passada. O lembrar. Lembrar do Senhor. Lembrar que a terra prometida está diante de nós. E lembrar que quando nós damos passos em direção a conquistar aquilo que é a promessa do Senhor, então nós precisamos lembrar que nós não estamos só. Foi sobre isso que nós falamos na semana passada. E hoje a gente vai continuar falando um pouco disso. Semana passada nós lemos Deuteronômio capítulo 4 e hoje a gente vai ler o capítulo 7, do versículo 6 ao 11. Deuteronômio capítulo 7, do 6 ao 11. Para você que não veio, a gente começou falando que ao longo da nossa história, da minha e da sua, nós olhamos para trás e percebemos um monte de coisas corretas que nós fizemos. Um monte de coisas que a gente olha e fala, uau, acertei. Acertei na mosca. Mas também existe algumas coisas na nossa vida que a gente olha para trás e fala, puxa vida, eu errei feio. Então nós estamos imersos num passado cheio de acerto, mas também num passado cheio de erros. Sim, nós temos um passado de muitos erros. Isso é verdade ou isso é mentira? É verdade. Então a grande expectativa que nós falamos na semana passada é, temos aprendido com o nosso passado? Ou então com o nosso presente? Para que possamos ter um futuro, construir um futuro diferente daquilo que nós já vivemos. Compartilhei duas frases e hoje eu quero ler uma aqui, uma frase do pastor Ricardo Agreste, que ele diz assim, quem não consegue olhar para o passado e aprender com os seus próprios erros, não pode esperar um futuro diferente. E essa foi a base da nossa conversa na semana passada. Mas então, todas as vezes que nós olhamos para trás, todas as vezes que nós olhamos para trás, nós somos convidados a recontar a nossa história de alguma forma. Nem que seja uma parte dela, mas a gente lembra e a gente reconta, nem que seja para nós mesmos, essa história, a nossa história. E então, cada vez que a gente faz isso, eu e você temos uma oportunidade preciosa para então deixar Deus curar as possíveis mágoas que existem no nosso coração. Deixar Deus curar as possíveis dores que existem no nosso passado. As possíveis tristezas, as frustrações, para assim, depois de curados, podermos prosseguir a nossa jornada. E na semana passada, então, nós fomos levados a pensar no lembrar. Fizemos esse exercício. Para a gente poder entender esse contexto, eu desafiei você, lembre da sua história. E a gente falou sobre lembrar do Senhor, sobre lembrar da terra prometida, sobre lembrar que nós não estamos sós na jornada, ainda que essa jornada seja num deserto. Mas nós vivemos, entrando agora na linha de hoje, nós vivemos num tempo onde nós precisamos
tomar decisões com muita rapidez. Com muita rapidez. A gente levanta, a gente começa a fazer as nossas coisas, e se a gente não toma decisões rápidas, ou nós não fazemos nada, ou nós deixamos muita coisa. Mas no afã de resolver, tem muitas coisas que a gente acaba decidindo errado. Por quê? Porque uma coisa chama a outra, uma coisa chama a outra. A nossa vida, por mais que você não queira concordar, a nossa vida é cheia de oportunidades. Cheias de oportunidades, sejam elas boas ou ruins. Cheias de oportunidades. E essas oportunidades acontecem assim, ó. E a gente deixa uma, pega outra, deixa uma, pega outra, às vezes pega todas, às vezes não pega nenhuma. Mas as oportunidades acontecem, elas estão o tempo todo. Então, como na semana passada nós fomos desafiados a pensar a partir de um ponto de vista, hoje eu quero te desafiar a pensar num outro grande desafio. Já que existe essa rapidez, essa agilidade, nós precisamos estar atentos. Precisamos ter foco. E o grande desafio, então, é fortalecer a nossa atenção. Termos foco na jornada cristã, para então não nos deixarmos enganar pelas oportunidades que surgem, porque elas surgem. E se a gente não estiver atento, não estiver focado naquilo que é prioridade para você, você vai tomar a decisão errada. E daqui a pouco você está lá na frente, você olha para trás, onde agora o teu presente, lá é o teu passado, você olha e fala, amontoei mais um erro. Mais um erro. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Para isso nós precisamos atentar para aquilo que é fundamental na nossa vida e na nossa história. Leiamos então Deuteronômio capítulo 7, do 6 a 11, e eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim a minha versão: pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou com a sua força e os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Porém, Ele castiga de uma só vez os que rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois as leis e os mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, e façam tudo o que eu mando. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma oração. Que você fizesse a seguinte oração: Deus, fala comigo nessa noite. Me ajuda a entender o que é fundamental na minha caminhada. Ajude-me a ter foco. Ajude-me a não dispersar com as falsas oportunidades. Em nome de Jesus. Amém. Como vimos na semana passada, o povo saiu do Egito guiado pelo Senhor. Viajou até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. E depois eles subiram rumo à conquista da terra prometida. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles não confiaram na palavra de Deus. E como eu falei na semana passada, eles pegaram um atalho. E nesse atalho eles ficaram 40 anos rodando. Até que aquela geração, por meio da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus, que Deus deu sobre a vida deles, aquela geração morreu. E a outra geração teve uma oportunidade de seguir viagem. E antes de eles darem sequência, quando já estavam lá em cima, vendo a terra prometida, você que estava aqui, lembra que eu falei que Moisés chamou todo mundo.
Falou, vem aqui. Preciso contar uma história para vocês. E ele fez como se fosse uma retrospectiva dos últimos 40 anos. E naquela retrospectiva ele começa a falar, olha, nós estávamos lá, nós viemos por aqui, nós vivemos isso, aquilo e aquilo outro. Ele começa a falar as coisas que aquele povo tinha vivido com Deus. Mas não deu certo. A gente sucumbiu. E aí ele vai contando. E esse texto que nós lemos do capítulo 7, ainda faz parte dessa retrospectiva. Ele está contando a história para aqueles... Como a gente está falando de uma segunda geração, eu vou usar a expressão jovens. Então ele está falando para aqueles jovens que estavam ali prontos a pegar ou não pegar, a obedecer ou a não obedecer, mas eles estavam diante de uma oportunidade, uma nova oportunidade. E ele estava falando com a finalidade de alertar e ensinar aquela geração, para que eles não se perdessem no futuro. Ele está olhando para trás. Olha, jovens, olhem para trás e vejam o que aconteceu. Nós estamos diante, agora olhem para frente. Nós temos a oportunidade de ir. Mas atentem para algumas coisas, e ele vai contando. É como se ele dissesse para aquela geração, olhem, prestem atenção em tudo o que aconteceu. Mas prestem atenção antes de vocês tomarem a decisão de vocês, ou as decisões que vocês vão tomar daqui para frente. E aí, é como se ele estivesse assim, falando, tomem consciência. Tomem consciência. Tomem consciência dos aspectos importantes da jornada. Então, nessa temática, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre alguns aspectos. Olhar para a história do relacionamento de Deus com o homem, mas também para a nossa história, do nosso relacionamento com Deus. E assim como Moisés, naquela ocasião, chamou o povo a tomar consciência para seguir, eu quero te encorajar hoje a também tomar consciência de alguns aspectos por demais importantes na nossa caminhada. E o primeiro aspecto que eu quero falar com você hoje, que falou muito ao meu coração, é tenha consciência da natureza do amor de Deus e da sua justiça. Tenha consciência. Tenha consciência que nós servimos a um Deus de amor, mas a um Deus justo. Eu lembro que na semana passada, eu estava falando e eu fiz um comentário, e essa semana, estava trabalhando e o Rafa publicou o nosso culto. Se você não sabe, a gente tem um canal, a gente publica os cultos. E eu estava em casa trabalhando, falei, vou deixar a palavra tocando no computador enquanto eu trabalho. E eu estava me ouvindo pregar. E aí eu falei uma frase que eu não gostei do que eu falei. Então eu quero fazer uma correção aqui, porque não era exatamente o que eu queria dizer. Mas não saiu de todo o contexto. Eu fiz um comentário que era o seguinte, Deus não é seu amigo para você enganar. Você estava aqui, se você prestou atenção nessa frase, eu falei isso. Quando eu ouvi, eu falei assim, nossa, não era bem isso que eu queria dizer. Eu disse, Deus é nosso amigo. Ele só não se deixa enganar pelas nossas ações. Ele quer ser seu amigo, caso ainda não seja. Mas em nenhum momento da nossa vida e da nossa história, ele vai se deixar enganar, porque ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Feita essa correção, tenha consciência da natureza do amor de Deus e da sua justiça. O versículo 7, 8, diz assim, que nós lemos, né? O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são numerosos, mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. E ele fez isso para cumprir um juramento que tinha feito aos seus antepassados. A parte B do versículo 9 diz assim, ele continua a amar por 1000 gerações aquele que o ama e obedece os seus mandamentos. E o 10 diz,
Porém, ele castiga de uma vez só aqueles que rejeitam a sua palavra. Temos uma facilidade muito grande de cobrar Deus. Cobrar Deus. Principalmente quando achamos que nós não estamos sendo vistos, que a nossa oração não está sendo ouvida, que nós não estamos sendo cuidados, que nós não estamos sendo amados. Mas quando a sua justiça se estabelece na nossa vida, a gente fica até irado. A gente tem essa briga dentro do nosso coração. Por vezes acha que não está sendo visto, mas quando a justiça vem, a gente acha que está sendo injusto, que é injusto com a gente. A palavra de Deus nos ensina que foi por causa do amor de Deus que por nós morreu Jesus naquela cruz. E a palavra de Deus vai dizer que ele fez isso para que a libertação viesse sobre as nossas vidas, para que fôssemos libertos da perdição. E assim como os israelitas, nós éramos escravos, mas agora fomos libertos pela mão de Deus. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, um amor que nos resgatou e nos colocou no caminho. Um cenário muito parecido com os jovens que estavam lá naquele lugar. Eles estavam no caminho e eles precisavam tomar uma decisão. 1 João capítulo 4, versículo 16 diz que Deus é amor. Então todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Mas sabe, às vezes é um pouco difícil entender o contexto deste versículo. O conceito de Deus no que diz respeito a esse tipo de amor que está aqui. Por vezes nós não conseguimos identificar este amor na nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos limitados. Muitas vezes nós nos sentimos podados por Deus e a gente não consegue exercer este amor. Porque às vezes ele nos poda. Às vezes ele fecha uma porta ou outra. Esses dias eu estava assistindo um filme, eu não lembro que filme que era, e uma cena me fez rir, e eu pensei no contexto lá de casa, e quando eu estava estudando, me veio a cena, essa cena de novo. Eu conversando com Deus, Deus, por que o Senhor está me podando? Por que as coisas não acontecem? Por que as coisas não podem ser do meu jeito? E a cena era assim. Uma menina tinha se arrumado para sair, e ela passa pela sala e o pai está sentado. Só que ela está com um shortinho muito curto e uma camisa, sei lá, curta também. E o pai fala assim, ei, onde você vai? Ela fala, eu vou sair com os meus amigos. E por que você não põe uma roupa? Eu estou de roupa. É uma conversa muito parecida que eu tenho com a minha filha em casa. E ela começa a discutir com o pai e tal, e fala assim, não, filha, ó, enquanto você morar aqui, você precisa esconder suas pernas e esconder sua barriga. E fica aquela discussão, mas por fim ela vai. E quando ela está saindo da cena, ele fala para ela assim, filha, o pai faz isso porque eu te amo. Ela olha para ele e fala assim, pai, me ame menos. E às vezes a gente tem vontade de dizer isso para Deus. Porque a gente pede, as coisas não acontecem. Eu queria tanto que acontecesse. Deus, me ame menos, deixa eu fazer isso. É como um adolescente diante de Deus. Mas muitas vezes somos podados, somos limitados para o nosso bem. Por isso a gente não consegue entender o conceito de Deus é amor e aquele que está, Ele está nele. Porque nós somos limitados. E isso também acontece porque nós não conseguimos viver isso. Não conseguimos encontrar em nós todas as características e as virtudes inerentes deste amor. Então, nós projetamos em Deus aquilo que nós temos e aquilo que nós somos, que é limitado. Mas a Bíblia afirma que Deus é amor. Ele não apenas tem amor. A Bíblia diz que Ele é amor. O caráter de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Deus é amor. E é um amor incondicional.
Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. Eu lembro que quando o Adri era nosso pastor, e o Jota falou dele hoje aqui, ele, de vez em quando, ele falava uma frase que virou um jargão, a gente ouve em outros lugares, mas a primeira vez que eu ouvi foi ele aqui. Ele falou assim, não há nada que a gente possa fazer para Deus amar mais, assim como não há nada que a gente faça, que faça com que Deus nos ame menos. Ele é amor. Ele exala amor. O amor está nele. Mas este mesmo Deus amoroso é um Deus de justiça. E Moisés fala sobre o privilégio da santidade. Algumas versões vão dizer ali no versículo 6, na minha versão aqui, no versículo 6 diz, vocês são povo escolhido do Senhor. Tem algumas versões que dizem, vocês são povo santo. Povo santo. Então Moisés fala sobre o privilégio da santidade. O privilégio de ser um povo separado. O privilégio de ser um povo escolhido. E esse privilégio envolve fidelidade por parte do povo em relação a Deus. Envolve a fidelidade. E o Senhor cobra essa fidelidade. O Senhor cobra essa dedicação. Ele deixou claro os motivos de ter escolhido. E ele afirmou, estou escolhendo vocês não é porque vocês são grandes. Pelo contrário, vocês são os menores aí da região. Foi por amor. Mas foi por amor que eu escolhi vocês. Por isso o Senhor iria à frente. Porque ele sabia que aquele povo não tinha condições. Não, eu vou à frente. E vocês vão vencer porque eu estarei com vocês. É uma promessa. A fidelidade de Deus e a obediência, ou a fidelidade a Deus e a obediência aos seus mandamentos, faria com que o Deus cumprisse a aliança, a sua aliança de amor com aquele povo. E a palavra de Deus diz então que eles seriam profundamente abençoados. Mas você conhece a história. O povo se perdeu. O povo se desviou. E o povo foi duramente castigado. Duramente castigado. E nós aprendemos então que o amor de Deus os libertou. E a justiça de Deus os condenou. Tudo porque não obedeceram. Tudo porque eles não confiaram na palavra que Deus tinha dado a eles. Qualquer coisa que tire o nosso foco, qualquer coisa que tire o seu foco de servir a Deus, qualquer coisa que tire o seu foco de obedecer a palavra de Deus, deve ser destruída. Pois temos uma tendência enorme, enorme, para os prazeres da carne, bem como para as limitações da mesma, os medos, as dúvidas, em detrimento à adoração ao Senhor e a seguir seus preceitos. Nós temos dificuldades para obedecer, mas nós precisamos obedecer. Nós precisamos obedecer, porque nós precisamos tomar consciência de que Deus é amor, mas Deus é justo. E falando em obedecer, segundo ponto dessa noite, também precisamos tomar consciência de outros aspectos. Segundo aspecto que eu quero falar é, tenha a consciência da necessidade de levar a palavra de Deus a sério. Tenha a consciência de levar a palavra de Deus a sério, de vivê-la, de obedecê-la, de buscar entendê-la. Versículo 11 diz, obedeçam, pois as leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês, e façam tudo o que eu mando. Façam tudo o que eu mando. O povo tinha um grande desafio quando eles entrassem na terra prometida. Um grande desafio. E se você for continuar lendo, você vai acabar Deuteronômio, vai começar a ler o livro de Josué, e você vai entender, porque Deus vai revelar para Josué, esse povo vai te deixar na mão.
Mas neste momento, eles estão sendo encorajados a obedecer. Eles estão sendo encorajados a que não aconteça com eles o que aconteceu com seus pais. Mas eles tinham ali um grande desafio. Qual era o desafio? Manter-se fiel à palavra de Deus. Era um desafio para eles. Manter-se fiel. Uma das coisas que algumas histórias bíblicas nos ensinam, algumas, e eu vou comentar uma aqui, é que o maior problema, se é que a gente pode dizer assim, da nossa vida, as piores coisas não vêm de quando nós estamos nos desertos da vida, mas quando nós estamos numa boa, quando nós estamos mais tranquilos, quando nós estamos nos palácios. O problema maior não está no deserto da vida, mas nos palácios. De que tempos de prosperidade se revelam mais nocivos na nossa vida do que os tempos de deserto. Guarde isso. Tempos de prosperidade se revelam mais nocivos na nossa história do que os tempos em que nós vivemos nos desertos. Deus conhecia perfeitamente o coração daquele povo. E por isso ele faz um alerta. Ele conhecia. Assim como ele conhece o meu coração e o seu. Ele conhecia a história daquele povo. Ele sabia o que tinha acontecido e sabia o que ia acontecer. Mas ele precisava dar um alerta. Assim como Deus conhece o que nós vivemos. E sabe o que nós vamos viver. E o alerta que ele faz está em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao 12. E eu quero ler para vocês aqui. Ele faz o seguinte alerta. O Senhor Deus, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, olha o alerta de Deus para a vida daquele povo. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Tenham cuidado. A hora que vocês estiverem no bem bom, que todas as coisas estiverem acontecendo, que vocês não precisarem mais olhar para o céu e esperar o maná cair, que vocês não precisarem mais trabalhar para conquistar as coisas, tomem cuidado. Deus falando para aquele povo, tomem cuidado, tenham cuidado. E ele continua, não esqueçam, o Senhor que tirou vocês do Egito. Não se esqueçam do Senhor que tirou vocês da escravidão. Você acha que Deus conhecia o coração daquele povo? Ele conhecia profundamente o coração daquele povo. Sabe por que o Senhor precisa nos trazer de volta, às vezes, das situações em que nós estamos vivendo? Mas sabe por que Ele precisa trazer a gente por um momento de adversidade, por pior que seja? Sabe por que às vezes Ele precisa fazer a gente desviar e passar por um deserto? Porque não são poucas as vezes que eu e você nos esquecemos do Senhor quando as nossas orações são respondidas. Não são poucas as vezes que nós nos esquecemos do Senhor quando nós passamos por momentos de bonança, quando nós estamos no nosso momento de prosperidade. Seja lá o que você tem pedido a Deus. Não são poucas as vezes. E quem está falando aqui é alguém que já sofreu muito, porque depois de ter uma resposta atendida, deixou de buscar a Deus como deveria. Então eu sei muito bem. E eu sei que aqui também tem gente que sabe e que conhece. Mas nessa noite o Senhor traz novamente para mim e para você esse alerta. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Todos nós temos sonhos.
Todos nós desejamos conquistar muitas coisas. E muitas dessas coisas nós apresentamos diariamente ao Senhor. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Faz acontecer. Acontece que em várias fases da nossa vida, quando as nossas orações são atendidas, nós deixamos Deus de lado. E passamos muitas vezes a nos ocupar somente daquilo que Ele nos deu. Nos ocupar somente da bênção ou das bênçãos. Por vezes pedimos um trabalho e esse trabalho nos afasta de Deus. Às vezes, o que nós pedimos são bens materiais. E eu quero fazer uma pausa aqui para dizer para você, não há nada de errado em você pedir um trabalho. Pelo contrário, nós estamos constantemente orando pelos desempregados da nossa igreja. Mas a gente só precisa tomar um cuidado de que isso não se torne um Deus na nossa vida. Não há problema nenhum você pedir para trocar de carro, para você comprar uma casa melhor ou maior, ou sei lá. Conquistar algo material. Isso é bênção. É bênção de Deus sendo derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Quando a palavra de Deus diz que nós receberíamos, na nossa obediência, na nossa fidelidade, nós receberíamos tantas bênçãos que nós não saberíamos onde pôr. Isso é tudo. Não está falando de uma coisa ou de outra. Então não é pecado. Não é proibido pedir. Não é. A gente só precisa estar alinhado. Para que quando a gente receber, a gente não dê as costas para quem nos deu. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter consciência. Tomar consciência. Isso é muito importante. Às vezes, outras vezes, né, pedimos relacionamentos. E aí Deus dá. E aquilo que nós recebemos nos tira do foco. Nós passamos a nos dedicar menos ao Senhor. E esquecemos aquilo que Moisés falou lá no começo do capítulo 6, do versículo 6. Esquecemos do privilégio da santidade, de buscar a Deus com santidade, de querer estar inteiro diante de Deus, aguardando os momentos certos para as coisas da vida. A história de Davi é um retrato dessa verdade. Você que conhece a história sabe. Ele não se perdeu no deserto, nos desertos da vida. Não, ele se perdeu no palácio. Ele se perdeu quando estava no palácio. E é muito interessante, eu comecei a pensar, quando Davi está nos desertos da vida, sem ter o que comer, sem ter para onde ir, sem saber se ele vai amanhecer vivo no dia seguinte, o que ele faz? Ele escreve salmos. Ele adora o Senhor, ele ora, ele dedica todo o seu tempo na presença do Senhor. Ele se torna um cara incansável, uma pessoa incansável, rasgando a vida, o coração e se colocando de forma integral. Ele adora ao Senhor, lá no deserto. Mas quando as coisas mudam na história dele, quando no nosso linguajar, quando ele está numa boa, de que forma ele aproveita os seus momentos livres, ou a liberdade que ele cria na sua própria agenda. A gente vai entender que talvez ele passe a ter uma vida assim, hoje eu vou dormir até mais tarde, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou acordar lá por meio-dia e vou tomar um suco e vou para minha varanda, guarda baixa. Já não está mais naquela pressão do deserto. Será que as coisas vão acontecer? Não. Ele tinha quem o servia. Ele tinha um exército. Ele tinha gente trabalhando para ele. Ele estava numa boa. Digamos assim, suas orações tinham sido atendidas. Ele estava no auge. E no seu momento de lazer, ele enfia os pés pelas mãos. Ele toma uma mulher que não era dele. Ele mata para tentar justificar, e é um erro atrás do outro erro. Não foi o deserto que acabou com o sentimento, que quase acabou com o relacionamento dele com Deus. Não foi o deserto. No deserto ele tinha certeza de que Deus estava com ele. Mas no palácio, ele achou que ele conseguiria se esconder de Deus.
e ele cavou sua própria sepultura, por assim dizer. Em tempos de deserto, ele exalta ao Senhor, Davi, e em tempos de prosperidade, ele buscava satisfazer os seus próprios desejos. Sabe, quando tudo vai muito bem, corremos o risco de não levarmos a sério a palavra de Deus. Quando tudo vai bem na nossa vida, por muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado. Deixamos de vivê-la, deixamos de lê-la. Tenha consciência que existe uma necessidade de levar a palavra de Deus a sério. Porque quando nós não levamos a sério, passa dia, vem dia, passa semana, vem semana, mês, ano, e a gente vai se distanciando da presença de Deus. Não Ele de nós. Nós vamos nos distanciando. Tomem cuidado. Precisamos levar a palavra de Deus a sério. E o último ponto, dentro dessa ideia de tomar consciência, de ter a consciência, os aspectos que nós estamos entendendo nessa noite. Terceiro, tenha a consciência da aliança que temos com o Senhor. Eu e você temos uma aliança com Deus. E às vezes nós também esquecemos disso. Nessa noite eu digo para você, tome consciência da aliança que Deus tem com você. Parte A do versículo 9 diz: lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a aliança. Mantém a sua aliança. Ele é fiel. Deus estabeleceu uma aliança com o povo através de Moisés ali. E em Cristo, Deus também estabeleceu essa aliança comigo e com você. Com base no sangue derramado por Jesus naquela cruz. E hoje nós vamos celebrar a ceia, daqui a pouquinho. Vamos relembrar essa nova aliança. Vamos relembrar este sacrifício que nos trouxe vida. Vamos relembrar este sacrifício que nos possibilitou seguir os caminhos de Jesus. Vamos relembrar tudo isso. Muitas vezes nos pegamos querendo que Deus prove o seu amor. Muitas vezes. Ó Senhor, se o Senhor me ama, me dá, faz isso, faz aquilo. Mas Ele diz para mim e para você: ei filho, eu já fiz. Eu já provei o meu amor por você. Já provei. Eu tenho uma aliança com você. E Deus está dizendo novamente isso para mim e para você. Se talvez para alguns de nós isso estava ficando esquecido. Se talvez no coração de alguns estão se sentindo injustiçados porque nada acontece, porque as coisas não estão acontecendo, porque as bênçãos não estão vindo, e por algum instante passa pelo seu coração que Deus não te ama. Nessa noite Deus está dizendo para você: sim, eu amo. Sim, tanto amo que mandei meu filho para morrer por você. Lembre daquele sacrifício que foi feito na cruz. Você acha que Deus, o Deus que entregou o seu próprio filho naquela cruz, não vai cuidar de mim e de você, independente da circunstância que nós estamos vivendo hoje? O Deus que fez, ainda faz. O Deus que cuidou para que eu e você estivéssemos hoje aqui. Olhe para a sua história e identifique o cuidado de Deus, os livramentos, as portas que foram abertas, as que foram fechadas, as amizades que Deus colocou que te abençoaram, mas aquelas que você sabia que não iam te abençoar. E de repente, Deus fez com que você não estivesse mais ali, ou te renovassem as suas amizades. Nós precisamos ser pessoas que abençoam. Nós precisamos ser representantes desse amor que nós falamos no começo. Se o amor de Deus está em você,
Isso deve aparecer. Nós precisamos demonstrar isso. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não esqueci você. Eu não te esqueci. Não é porque talvez você esteja num deserto que eu não estou com você. Pelo contrário, eu estou. Mas o Senhor também diz para mim e para você: eu só espero que quando você sair do deserto, você não me deixe no deserto. Eu também quero estar com você quando você estiver no palácio. Eu também quero estar com você quando você estiver na bonança. Eu também quero estar com você quando você estiver vivendo o seu momento de prosperidade. E prosperidade não é só dinheiro que eu estou dizendo. Estou dizendo que prosperidade é o fato de você ter aquilo que você precisa. Se você quer alguém, isso pode ser prosperidade para você. Eu ia falar prioridade. Não é prioridade, prioridade é Deus. Mas isso pode se tornar é isso aí, a prosperidade na sua vida. Sopa de letrinha. Mas a palavra de Deus que vem para mim e para você é: não me deixe no deserto. Não me deixe. Eu quero estar com você, porque eu sou fiel à aliança que eu fiz. Essa aliança que a gente vai representar daqui a pouco. A ceia do Senhor nos relembra o sacrifício e o perdão de Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. E Ele sabe que por muitas vezes eu e você temos vontade de desistir, de jogar tudo para cima. Mas hoje, Ele nos faz lembrar que Jesus morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz. E o Pai fez com que isso acontecesse, porque Ele sabia que eu e você não suportaríamos aquilo. Então Ele mandou o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz para nos dar força suficiente, necessária para permanecer, para não desistir, para não sucumbir e jogar tudo para cima. Diante dos desertos e das lutas da vida, precisamos nos lembrar quem Deus é. Quem Deus é. Mas também lembrar da aliança que Ele fez com você, que Ele fez comigo, que Ele fez com todos nós. Como falamos na semana passada, Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de perdão. E o momento que teremos hoje, o momento da ceia, existe para não nos deixarmos esquecer que Ele fez, mas que Ele ainda faz. Que Ele estava, mas que Ele ainda está, e Ele quer continuar com a gente. E Ele diz para mim e para você: você quer recomeçar? Não desista. Não jogue a toalha. Por pior que seja, você não está sozinho. Sempre é tempo de começar. Comece uma nova história com Jesus, caso o seu coração esteja pesado. Comece uma nova história com Jesus, caso você tenha se percebido sozinho no deserto. Não, você não está sozinho. Ele sempre esteve com você. O Senhor sempre esteve. E eu até anotei uma frase aqui que eu brinquei com ela, assim. Eu sei que o deserto não é legal. E não é legal mesmo. Não é o melhor lugar. Ninguém espera passar pelo deserto. Ninguém faz planos de estar na cama de um hospital daqui um mês. Ninguém faz plano. Isso não está no nosso plano. Ninguém faz plano. Mas quando nós estivermos lá, a palavra de Deus nos afirma que nós não estamos só. Porque Ele tem uma aliança conosco. E Ele é fiel a essa aliança. E eu quero orar com você nessa noite. Desde a semana passada, nós estamos, de alguma forma, olhando para trás, para tentar acertar na frente, para não errar lá na frente. Olhando para a sua história, o que você aprende dos teus erros? O que você, olhando para trás, não quer repetir na frente? Eu e você precisamos olhar para trás
e termos a consciência de que na frente nós não podemos esquecer de algumas coisas. Nós não podemos esquecer que a palavra é fundamental. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer que Deus tem uma aliança comigo e com você e que Ele é fiel. E nós precisamos ser fiel a essa aliança. Mas nós precisamos ter a consciência de que nós servimos a um Deus de amor, mas que também é um Deus justo e que espera de mim e de você obediência. Espera de mim e de você obediência. Espera de mim e de você obediência. A palavra de Deus diz isso. E no trecho que ele fala sobre a obediência, se você continuar lendo, ele vai falar: e este povo que obedece será grandemente abençoado. Grandemente. Haverá fertilidade na terra, nos filhos, nos bichos. Serão grandemente abençoados. Grandemente abençoados. Eu não sei como que você tem vivido. Eu sei como que eu tenho tentado viver. Eu não sei se você tem tido consciência de tudo isso que foi falado nessa noite. Eu sei que quando o Senhor falou comigo, eu falei: tá bom, Deus. Tem muita coisa que eu ainda preciso arrumar na minha vida. Tem muita coisa. Mas sabe o que Deus espera? Ele espera que eu fale assim: então tá bom. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero obedecer. Me ajude a ter foco. Me ajude a ser centrado naquilo que o Senhor está fazendo, para que aquilo que o Senhor quer fazer aconteça na minha vida. E eu quero te convidar, se você tem o desejo de fazer essa mesma oração que eu fiz, fique de pé no seu lugar.